Então, irmãos, vamos fazer mais uma oração para a gente começar, então, o estudo, tá? Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos ao Senhor mais uma vez, agradecidos, meu Deus eterno, por tua graça e misericórdia que são sobre nós mais esse dia de hoje. Agradecidos, meu Deus, por ter guardado nossas vidas durante essa noite, nos dado uma noite de sono em paz, por ter nos acordado cedo para estarmos juntos aqui, em oração, adorando ao Senhor e compartilhando um pouco da tua mensagem para nós, para esses últimos dias. Rogamos ao Senhor, meu Deus, que o teu Santo Espírito possa estar atuando em nossos corações e mentes, em nossa razão, em nossa consciência, nos capacitando a discernir as coisas espirituais e espiritualmente, assim como o Senhor deseja que possamos compreender. Que o Senhor me capacite nesse momento para compartilhar com os irmãos a mensagem, que o Senhor possa me usar e que todos aqui que estarão ouvindo essa mensagem, o Senhor possa ajudá-los também a compreender. E acima de tudo, meu Deus, que o Senhor nos fortaleça a nossa fé, nos ajude a vencer qualquer resquício de incredulidade na Tua palavra e no Senhor. E nos fortaleça em nossas fraquezas, para que o que venhamos a aprender possamos pôr em prática, mediante a Tua atuação em nós. Obrigado, meu Senhor eterno, por esse privilégio, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor possa estar nos preparando esse dia de hoje, para as horas do sábado. E que os anjos do Senhor estejam aqui nos guardando essa live, esse estudo, não permitindo que nada nem ninguém atrapalhe. Que o Senhor também esteja guardando cada família aqui em seus lares, mas esse dia de hoje. E que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, irmãos, apesar de eu ter algumas coisas para compartilhar com vocês aqui na tela, eu vou começar com uma leitura. Essa leitura vai ser do livro mesmo, no livro físico. Estou com ele aqui nas minhas mãos. E é uma história, é um relato. E é um relato que vai, assim, causa indignação, mas é importante a gente ver, a gente revisar o passado e entender até onde o homem pode ir quando é dado a ele certos direitos que Deus não deu, e principalmente a homens que não são convertidos de coração, pelo Espírito, né? Pela fé, pela palavra. Estamos falando aqui de um relato da época da Reforma. É um relato real, de 1562, poucas décadas depois que Martinho Lutero iniciou a Reforma. E esse relato que eu vou ler para vocês, ele vai nos dar uma introdução a um princípio que nós iremos estudar hoje, de um sério problema que permeia todo o cristianismo já há séculos, né? Mesmo ali, já começou ali após os primeiros 2 séculos após a morte dos apóstolos, né? Ali entre o final do primeiro século, início do segundo século, até chegar o momento de Roma se tornar Roma papal. E, na verdade, Roma papal é fruto disso. Né? Existe uma história por trás de tudo. Existe uma raiz de cada problema. E a gente muitas vezes vê as coisas acontecendo e não sabe de como é que chegou a esse ponto. Como que chega ao ponto de certas coisas. Eu vou ler aqui para vocês e vocês vão pensar, rapaz, que coisa tão assim revoltante, né? Então, o livro que eu estou falando aqui, ele é um livro de um grupo que são remanescentes da Reforma Protestante, tá? São os anabatistas, né? Eles vieram da Reforma Protestante. Eles eram, se não me engano, foi o segundo grupo ali que surgiu após a Reforma. O primeiro foi os luteranos, né?
É ali em 1500 e alguma coisa, após 1515. E aí vem os anabatistas, que começam a ter mais luz com referência a outras doutrinas que os luteranos não tiveram. E a gente sabe na história, quando você lê o Grande Conflito e quando você estuda a história, você sabe que vários reformadores foram surgindo. John Wesley e outros, além de Lutero, né? E Deus usou cada um para trazer à tona algumas doutrinas que a Igreja Romana Católica havia obscurecido. Agora, uma coisa que infelizmente alguns reformadores carregaram no coração, que não se permitiram ser tirado deles, do que eles herdaram de Roma, da Igreja Católica, é o que a gente vai estudar. E a gente vai ver até onde isso vai, e chega até hoje entre nós. E iremos analisar se não estamos cometendo esses mesmos erros. Então, o livro em questão, que eu vou ler aqui um trecho dele, é um livro assim fabuloso, embora não seja adventista. Inclusive, muitos de vocês, dos Irmãos da Verdade Presente, já leram um livro bem conhecido deles, dessa editora, né, da Ana Batista, que é sobre a educação dos filhos, da família. Eu não lembro o nome do livro, né? Até a Cleuma mesmo recomenda nos estudos dela sobre educação e sobre a questão da família, né? E eu lembro que quando eu comecei a aprender a verdade presente, em 2017, e depois a gente se mudou daqui de Pernambuco para o Rio Grande do Sul, a gente conheceu vários irmãos que moravam no campo, e muitas dessas famílias tinham esse livro que eu falo, e tinha um livro dessa editora, Ana Batista, que são os menonitas, né? Como são chamados. E o livro não vai tratar de doutrina, mas de princípios. Por isso que é um livro muito bom. Então o livro é esse aqui, ó. Que se assente os teólogos. Uma figura aqui de Martinho Lutero. Vai falar de um sério problema, né? Embora não generalize, né? Não trate desse problema como se todos os teólogos tivessem esse problema. E teólogo aqui é um termo genérico que já era usado até na época dos judeus, né? Só para a gente ter uma noção. Eu vou ler um relato aqui. Eu sei que talvez algum de vocês tenha esse livro, já tenha lido e tudo. Mas para os que não têm, e mesmo para quem já leu, às vezes faz muito tempo, né? Porque faz muitos anos que esse livro foi publicado em português. Eu vou ler um relato aqui bem interessante para vocês. Preste atenção numa coisa que é muito grave. E é de você parar para pensar. E vamos refletir sobre hoje, né? Se essas coisas ainda não ocorrem, mesmo que de maneira diferente, em um grau também diferente. E lembrando, o propósito não é generalizar, mas infelizmente, de maneira na que a grande maioria no mundo cristão ainda cai nesse erro. Eu vou ler a história aqui de Kaspar Zacher, de 1562. Uma história que foi um relato lá na Alemanha. Ali, bem no início da Reforma Protestante, como eu falei. A história diz o seguinte: Kaspar Zacher tremia de medo ao ser levado para o tribunal algemado. Esse homem ele foi pego por um tribunal. E esse tribunal era um tribunal religioso. Então voltemos aqui à leitura. Olhou em volta esse tal Kaspar, procurando olhares de simpatia, mas não encontrou nenhum. Em vez disso, deu de cara com vários de seus inimigos, habitantes da cidade com quem já havia discutido. Kaspar estudou em desespero a expressão facial do juiz, em busca de indícios de simpatia. Mas a única coisa que viu foi um semblante duro. Kaspar tinha certeza
de que enfrentaria a morte certa. Foi o ano de 1562, na cidade de Waiblingen, é uma cidade alemã, né? No sudoeste da Alemanha. Qual era a acusação? Heresia. Esse homem estava sendo acusado de heresia. Agora vocês vão ver como é que é tratado isso. O cenário já fora testemunhado inúmeras vezes na Europa, por no mínimo 1000 anos. Isso já era comum. A maioria desses julgamentos contra a heresia, até então, fora realizada pelas autoridades católicas romanas. No entanto, aqui está uma coisa interessante. Não sei se você reparou, mas o autor do livro diz que a maioria desses julgamentos contra a heresia eram realizados pela Igreja Católica. Isso significa que esse relato aqui, dessa ocasião, não estava sendo realizado pela Igreja Católica. E é o que mais surpreende. E aqui ele continua dizendo assim, ó: no entanto, as autoridades que Caspar enfrentou eram luteranas. E aí ele diz assim: os tempos haviam mudado, mas a natureza da cristandade não. A cristandade que ele fala aqui era aqueles que professavam o cristianismo, que era a Igreja Católica. Então ele estava dizendo que, embora fossem luteranos, mas ainda carregavam um certo problema, que já vinha desde a Igreja Católica. E aí então continua dizendo assim, ó: Caspar mal conseguia conter a tremedeira quando chegou sua vez de comparecer diante do juiz. O homem estava nervoso. As acusações foram lidas. Ele era acusado de heresia. Agora veja mais especificamente sobre o que ele estava sendo acusado. Mais especificamente de pertencer a um grupo conhecido como anabatistas. Interessante isso. Os luteranos, aqui Martinho Lutero não estava na ocasião, porque Martinho Lutero ele não concordava com isso. Ele lutou contra isso, mas sempre que o líder, né, o pioneiro, né, isso acontece muito com a questão dos pioneiros. Aconteceu com os apóstolos. O próprio Paulo diz: quando eu me for, lobos devoradores entrarão no vosso meio. Moisés falou isso. Disse que quando ele morresse, ele sabia que o povo de Israel iria se corromper. A própria Ellen White tem um texto, né, que fala isso. Eu tenho esse texto. Foi poucos meses antes dela morrer. É um texto bem raro. A gente não tem ele em português. Mas ela fala que quando ela morresse, ela sabia que grandes mudanças iriam ocorrer entre o povo. E ela sabia que seria coisa pesada. E aí, quando Martin Lutero sai de cena, os seus discípulos, né, continuam a doutrina e formam essa igreja luterana e tudo, mas saíram de Babilônia, mas Babilônia não saiu do coração deles. Apesar de terem deixado algumas doutrinas e adotado doutrinas de fato bíblicas, como a da justificação pela fé, em parte, né, e algumas outras, eles pararam no tempo. E agora, os próprios reformadores que lutaram pela liberdade para viver a sua fé de acordo com os ditames da sua própria consciência, de acordo com a palavra de Deus, que viram Lutero sendo caçado, passando por tribunais católicos, sendo acusado de heresia, porque não queriam que ele acreditasse da maneira como estava na Bíblia, mas sim como os homens queriam que ele acreditasse, de acordo com os dogmas da igreja.
Agora eles mesmos começam a fazer isso com outros reformadores protestantes. Porque esses outros resolveram o problema. E aí, esse tribunal luterano acusou esse homem de pertencer a esse grupo de anabatistas, que era um grupo menor do que os luteranos. E aí continua dizendo assim, ó, quando lhe deram a oportunidade de apresentar sua defesa, Caspar negou com toda a ênfase e alegação. Então ele negou que participasse, que pertencesse a esse grupo. Ele era acusado de pertencer a esse grupo, né, de protestantes, os anabatistas. E por si só, isso já era, para eles, para os luteranos, uma heresia. E aí esse homem disse assim, eu sou um bom luterano. Protestou. Nunca tive nada que ver com essas pessoas repugnantes. Então ele afirma ser um bom luterano. Ele ali com medo, ele sabia que qual era o problema. Então, ele, embora de fato, a gente vai ver aqui no relato, ele não fosse anabatista, eu já até adianto isso, né? Mas ele já sabia o problema. E ele sabia a solução. E a solução do problema era dizer que era luterano e que aceitava as doutrinas luteranas. Agora veja o que continua dizendo. Então as autoridades apresentaram a causa contra Caspar. Um a um, vários dos habitantes da cidade subiram à tribuna. E testemunharam contra ele, né? Testemunharam contra o Caspar. Então chegou o momento dos cidadãos, né? Dos habitantes lá da região, testemunhar contra esse homem. O mais interessante a conduta dele, né? Como ele era. Várias pessoas o descreveram como um homem invejoso, sempre cobiçando o que os outros tinham. Quase todas as testemunhas disseram que Caspar era extremamente brigão, entrando em discussões e disputas frequentes com os outros. Destacaram que o haviam ouvido xingar em público diversas vezes. Então o homem era complicado. Algumas testemunhas relataram que ele quase sempre levava uma faca ou espada consigo quando saía de casa. A cidade inteira o odiava. Era um delinquente, né? Era um homem bem imoral e bem problemático na cidade. E a maioria das pessoas detestava ele. Então veja a conduta, veja o testemunho da vida do indivíduo. Mas ele disse assim, eu sou luterano. Quando as testemunhas terminaram seus relatos, Caspar tinha a certeza de que seria declarado culpado. Porque todo mundo falando essas coisas deles era praticamente falando de um delinquente, de um criminoso, quase. Então ele pensou, eu tô perdido, né? Com todos esses relatos aí, com todo esse povo aí falando de mim assim, eles não vão me julgar inocente. Então aqui continua dizendo assim, ó, ele sabia que não podia negar a veracidade daquilo que as pessoas haviam falado. Olhando bem dentro dos olhos de Caspar, o juiz limpou a garganta e começou a dizer, então o juiz agora vai dar a sentença. E o Caspar estava muito nervoso com a situação. Disse, agora estou perdido, né? Após ouvir todas as evidências apresentadas pelas testemunhas, este tribunal considera o réu Caspar, e são palavras do juiz. Agora ele vai dizer o que o tribunal considera sobre ele, sobre o caso dele. Aí Caspar engoliu seco, aterrorizado diante da perspectiva de ouvir a próxima palavra do juiz. Então qual foi a próxima palavra do juiz? Diante de todo esse relato, de tudo isso que falaram desse homem, olha a situação do homem, brigão,
arranjava confusão na cidade com as pessoas, vivia chamando palavrão em público, andava armado e era uma pessoa que tinha assim um testemunho terrível, perigoso, e bem odiado pela sociedade. Qual deve ser a sentença desse homem? Né? A sentença mais óbvia que esse homem deveria receber. Afinal de contas, aqui estamos falando de um tribunal religioso, né? Diante de Deus, todas essas coisas são abomináveis. Mas o que foi que o juiz falou? O que é que você imagina? Qual foi a sentença desse homem? Levando em consideração tudo isso que ele era. Então, o juiz declarou Caspar inocente. Pois é, o homem foi declarado inocente. E aí diz aqui, ele mal podia acreditar no que estava escutando. O juiz prosseguiu a fim de explicar sua decisão. E aí são palavras do juiz agora. As testemunhas são unânimes em afirmar que você é um homem invejoso e brigão. Com frequência, xinga em público e anda pela cidade portando armas. É absolutamente desagradável e odiado por seus conterrâneos. Agora veja o absurdo. E isso é o que revolta a gente. Agora, vamos tirar alguns princípios, algumas lições sobre o que a gente vai ler agora. E aí as palavras do juiz continuam. Felizmente, porém, está claro que você não é um daqueles detestáveis hereges, os anabatistas. Pois sua vida é exatamente o contrário da que eles levam. Eles nunca o aceitariam. Você é exatamente o que diz ser, um cristão ortodoxo. Então, foi um dia feliz para Caspar, mas um dia obscuro para o cristianismo. Um homem foi absolvido de heresia por viver uma vida ímpia. Então, veja que interessante. Os anabatistas, sobre os quais ele era acusado de fazer parte, viviam uma vida totalmente piedosa. O testemunho da vida desse povo era um testemunho de pessoas, de cidadãos, de cristãos piedosos, respeitosos, de pessoas boas, humildes, pacíficas, pessoas que andavam fazendo bem, que não arrumavam confusão, pessoas que tinham um testemunho de vida cristão, de acordo com a luz que eles tinham, né? Era um exemplo de pessoas na sociedade. É tanto que quando deram o testemunho desse homem, do que ele andava fazendo por aí, o juiz já pensou, realmente ele não tem como fazer parte desse povo. Eles nem aceitariam ele entre eles, né? Mas isso era uma coisa boa para o juiz e para o tribunal ali luterano. E o que havia de bom nisso? O importante é que ele não fizesse parte desse grupo, desse pequeno grupinho aí que eles consideravam como hereges. E diante disso, por ele ter falado que era luterano e que aceitava, né, as doutrinas luteranas e tudo, ele era considerado um cristão ortodoxo. O que era um cristão ortodoxo? É uma classe de cristãos, é assim que era considerada até hoje, ou tem outro nome, né? Outros nomes que são dados, mas que se enquadram, que se conformam, que se submetem às doutrinas, ao credo de uma determinada igreja. Não importa a vida dele. Não importa. Não importa se o indivíduo sai por aí fazendo tanta coisa ruim, o importante é que ele aceite
e que ele se submeta ao credo da igreja, seja qual igreja for. Aqui estamos falando da igreja luterana, não era a igreja católica. A igreja católica fazia isso. E aqui estavam os luteranos repetindo a mesma coisa. Saíram disso, lutaram para ser libertos desse costume, dessa tradição, dessa conduta, e agora estavam eles mesmos fazendo isso com outros. Esses outros aí eram menores em número, eram mais simples, mais humildes. E porque pensavam diferentes em alguns pontos, eles eram considerados como hereges e passivos de serem julgados em tribunal, um tribunal religioso. E vocês viram, qual seria o crime desse homem? Era se ele aceitasse as heresias, né, como eram consideradas, né, no ponto de vista dos luteranos, as heresias dos anabatistas. Ele poderia ter uma vida exemplar, mas o problema era não se conformar com a ortodoxia da igreja. Então, para a igreja, já nesses dias, não importava se o indivíduo fosse de fato uma pessoa piedosa, uma boa pessoa, um bom cristão, que tivesse um testemunho bom aos olhos da sociedade e aos olhos de Deus. Não importava. E o que importava para eles é que se ele aceitava a doutrina deles, o credo deles, e caso ele aceitasse, a vida dele, o que ele fazia ou deixava de fazer, muitas vezes era passado por alto, né? Era passado por alto. Vai lá, tinha algum problema aqui, outro ali, que era passivo de disciplina, às vezes até de exclusão, mas geralmente coisas muito graves, né? Crimes muito graves. Mas vocês viram, eu li aqui para vocês, né? Está no livro Que se assentem os teólogos. E esses aqui eram os teólogos da época, os teólogos luteranos, que estavam julgando esse homem porque ele havia sido confundido. Provavelmente foi uma coisa feita na maldade mesmo. Tinham tanta raiva dos anabatistas que, mesmo vendo que a conduta do indivíduo não era a mesma dos anabatistas, mas então, acho que com raiva dele também, acusaram. Veja que, olha a que ponto o ser humano chega. Eu acredito que algumas pessoas com raiva desse homem, querendo se livrar dele, pensaram: olha, se a gente disser para os luteranos que ele é anabatista, eles não estão nem aí para o que ele faz. Mas se disser que é um desses hereges aí eles vão pegar esse homem e vão julgar ele. Porque é com isso que eles se preocupam. Se um indivíduo aceita, faz parte de um grupo de hereges, de dissidentes, se fizer, aí eles vão condenar esse homem, independente do que ele faça. Agora, se descobrir que ele não é, então não vai dar em nada, porque ele vai continuar fazendo essas coisas e a igreja não está nem aí para a conduta do indivíduo. Então, ele diz aqui, o autor do livro, né, em que havia se transformado a igreja de Cristo, a ponto de uma vida santa ser associada à heresia e uma vida pecaminosa estar ligada à ortodoxia. De fato, muito havia acontecido com a igreja de Cristo, pelo menos no que diz respeito ao corpo visível dos profetas cristãos. Aquilo que ocorreu pode ser resumido em poucas palavras. O cristianismo tinha se tornado em doutrinianismo. O que importa é você aceitar a doutrina. O que importa é você se submeter a um credo. É você dizer que aceita a nossa igreja e faz parte dela. Agora, a sua vida, e como diz aqui, se o indivíduo tivesse uma vida piedosa, uma vida parecida com a de Cristo, e que vivesse fazendo bem,
Você é uma pessoa pacífica, fazendo bem aos outros, ensinando o evangelho. Uma pessoa amorosa, gentil. Uma pessoa que evita confusão, que trata bem os outros, mesmo quando é tratada mal. Mas que não aceitasse a doutrina exatamente como eles queriam que aceitassem, esses aí eram mal vistos. Você sabe o que significa a palavra herege? Eu vou te mostrar aqui o que significa a palavra herege. Esse é um documento adventista. Ok, estamos aqui com um arquivo aberto. Esse arquivo é de um próximo livro que nós iremos publicar, pela graça de Deus. O livro se chama A Igreja, Sua Organização, Ordem, Disciplina e Apostasias. É um livro que foi publicado em 1906 pelo Lothborough. Lothborough é bem conhecido, né? Ele era amigo de Ellen White, Tiago White. Ele é um dos pioneiros. Começou quase ali junto com eles e escreveu o livro O Grande Movimento Adventista, que você deve conhecer. A editora dos Pioneiros publicou aqui no Brasil. E ele publicou esse livro nessa época aí, ainda Ellen White era viva, o livro A Igreja. E nesse livro nós temos vários relatos extremamente importantes do que seria o ideal de Deus para a igreja, segundo os estudos dele pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia. E a gente vê o quanto temos nos distanciado de tanta coisa, de como eles, os pioneiros, no que diz respeito a princípios. O livro não vai tratar tanto de questão de doutrinas, mas a questão de condutas, principalmente o perigo do autoritarismo, né? Arbitrário. E aqui, nesse relato aqui, ó, da Conferência Geral de 1861, está relatado na Review and Herald, né? O editor aqui dessa edição foi o próprio Tiago White. E aqui eles relataram os discursos deles sobre a questão de organizar a igreja adventista. A questão de ter a igreja como uma organização, uma coisa oficializada, né? Uma denominação. E, de fato, foram orientados por Deus através do Espírito de Profecia. Ellen White fez parte dessa conferência. E tudo que foi relatado aqui foi aprovado por Deus, de como a igreja deveria se organizar e ser um movimento organizado, né, institucional. Sobre isso faz parte da ordem de Deus. A questão era o que não se deveria ter. E aí são coisas que, como não temos mais acesso a isso em português, muitas dessas coisas nós estamos na ignorância. E achamos que muitas coisas que existem hoje é para existir mesmo, mas na verdade não é. Como, por exemplo, aqui são palavras do próprio Lothborough, depois eu vou ler palavras do Tiago White, nessa conferência. E aí vocês vão ver um dos grandes problemas que sempre existiu no cristianismo, na época dos judeus também. E vamos ler aqui o relato. Eu vou ler esse parágrafo aqui, ó, que eu estou destacando aqui. Eu espero que vocês consigam. Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Eu acredito que talvez vocês consigam ler junto comigo. Como que chega ao ponto do que eu acabei de ler? De um corpo de cristãos, de uma denominação, considerar um indivíduo inocente sendo tão promíscuo, tão quase um delinquente, e considerar um grupo de pessoas que dá um bom testemunho, que vive de fato o cristianismo na prática, um cristianismo piedoso, pacífico, firme e fiel naquilo que acredita na palavra de Deus. Considerar esse grupo como hereges, dissidentes, só porque eles não
concordavam e não se submetiam a certas doutrinas, ao credo daquela outra denominação, no caso luterana. Como que chega ao ponto desse, do cristianismo chegar a esse ponto, de homens caçar homens porque não concordam com o credo da sua igreja? Veja uma coisa que, como organização, pelos pioneiros, junto com Ellen White, eu vou ler textos de Ellen White também, eles não queriam, eles sabiam o perigo, vocês vão entender o perigo, porque eles já conheciam a história da Reforma, conheciam a história da época da Igreja Católica, conheciam a história dos judeus, e sabiam do perigo, do problema disso. E eles não aceitavam isso. Aqui diz o seguinte, Loughborough, palavras dele na Conferência Geral de Michigan, de 1861. Foram, se eu não me engano, duas ou três conferências, 1860, 61 e 62, para então definir as coisas como uma organização, com ordem, disciplina, né, como uma instituição. E uma das coisas que eles realmente repudiaram foi isso aqui, ó. O primeiro passo da apostasia é criar um credo. Agora, o que é um credo? Eu tenho uma nota aqui explicando o que é um credo. Quando você vai nos dicionários, na Wikipédia, por exemplo, você vai ter alguns, todos eles vão dizer praticamente a mesma coisa. E de fato é isso que é mesmo, um credo. O que é um credo? Porque aqui os adventistas, os pioneiros, quando estavam formando a igreja e levando ela para o lado da organização, para uma instituição, disseram, não vamos nos envolver com isso. Não queremos isso. Até porque o próprio Deus deu as orientações, os pilares da fé, através de Ellen White, no que os adventistas deviam crer e estudar, o que seriam as doutrinas distintivas, né? O próprio Deus mesmo, através de Ellen White, deu. Temos textos disso, tá até nesse livro. Mas aqui seria o primeiro passo da apostasia. Credo, segundo o dicionário, também conhecido como uma confissão, símbolo ou declaração de fé, é uma declaração das crenças compartilhadas da comunidade, muitas vezes religiosa. Estamos falando mais do lado religioso mesmo. Na forma de uma fórmula fixa, né, que resume os princípios fundamentais. A palavra credo vem do latim e significa creio. Então, quando se fala credo, é a palavra creio. Eu creio nisso, 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 nisso. Então, isso é um credo. E você talvez esteja até um pouco assim, como assim? Então é errado? Vocês entenderam o que é um credo, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes para que cada um reflita junto com Deus sobre isso. Mas um credo é um conjunto de crenças formulado pelos homens, né? Forjado pelos homens. Os homens agora eles estabelecem o que aquela igreja, aquela denominação tem que crer e como tem que crer, né? Como tem que interpretar aquelas crenças. É o outro grande perigo. Por si só, dizer aquilo que seria os pilares distintivos da nossa crença como um povo, como adventistas, não é em si errado, se for levado em consideração o que o Espírito de profecia disse do que seriam os pilares da nossa fé. E o outro maior problema é pegar esse credo e fazer isso aqui, ó. Primeiro passo da apostasia é criar um credo, definindo o que devemos acreditar. O segundo é transformar esse credo em um teste de comunhão. Aqui começa o problema. Né? Já definir no que devemos acreditar e aí, consequentemente, a interpretação já é dada ali, e quem quer que interprete diferente daquilo ali já entra em problema.
Esse foi o problema dos anabatistas que levou a essa situação que a gente leu aqui na introdução de hoje. O terceiro passo da apostasia, veja, a apostasia é julgar os membros de acordo com esse credo. O quarto é denunciar como hereges aqueles que não acreditam nesse credo. Você sabe o que é um herege? Vou mostrar aqui para você o que é um herege. A palavra herege, eu peguei aqui várias fontes, vários dicionários. Preste atenção nisso. Para você ver, quando a gente está na ignorância, a gente repete certas coisas por tradição. A gente muitas vezes faz o papel. Espero que os irmãos não se ofendam. Isso muitas vezes a gente realmente está na inocência, na sinceridade. Mas Ellen White fala isso. A gente muitas vezes faz o papel de papagaio. Só repete o que ouve, mas não sabe nem o que está falando. É sempre bom a gente se aprofundar um pouco em certas coisas. Só para ter noção de onde a gente está pisando. Veja, a palavra herege, segundo a Wikipédia, vem da palavra heresia. A palavra herege tem sua origem na palavra heresia. E a palavra heresia, por sua vez, do latim, aeresis, e do grego, que é uma palavra parecida com a do latim, aeresis também, significa o quê? Escolha ou opção. É uma doutrina ou linha de pensamento contrária ou diferente de um credo ou sistema de um ou mais credos religiosos que pressupunham um sistema doutrinal organizado ortodoxo. Segundo o dicionário de Strong's, agora aqui é um dicionário grego, é o dicionário grego mais usado, né? Esse dicionário aqui, eu gosto muito dele porque ele é só a interpretação literal da palavra grega e nele também tem o hebraico, né? Então, quando você quer saber o que significa palavras ali da Bíblia, o dicionário mais usado é o dicionário de Strong. Strong foi um homem de séculos atrás que traduziu palavra por palavra do hebraico e do grego. As palavras da Bíblia, né? E no grego bíblico, a palavra heresia, existe a palavra heresia, inclusive, na Bíblia. Mas como ela é atribuída? É a palavra aeresis. É parecida com a palavra latim. Olha o significado da palavra. Então pense bem quando você for chamar alguém de herege por aí. A palavra aeresis, aqui de onde vem a palavra heresia, significa isso aqui, ó, o direito de escolher. Escolha aquilo que é escolhido. A escolha de um modo de pensar e agir. Portanto, de uma opinião e de um princípio, que de acordo com o contexto pode variar da exposição de uma crença. Agora, segundo o dicionário católico, agora já é outra fonte que eu peguei, publicado em 1929, um dicionário católico publicado em 1929, como é que eles interpretam a palavra herege? É um dicionário em inglês, né? O direito de decidir por si mesmo no que crer e praticar. Ou seja, liberdade de consciência. Então, a palavra herege, que vem da palavra heresia, a palavra heresia, quem deu esse aspecto negativo foi a Igreja de Roma. Foram os primeiros teólogos ali, após a morte dos apóstolos, que tratava, inclusive, os próprios judeus. A palavra que é chamado, não tem quando é dito que os cristãos eram chamados do caminho. Está lá na Bíblia, no Novo Testamento, né? Eles eram chamados do caminho. Ele diz assim, ó, e essa seita, que é chamada o caminho ao qual eles pertencem. Então, Paulo, quando fala isso, se não me engano, está lá em Atos dos Apóstolos, a palavra usada como seita, como os próprios fariseus chamavam os cristãos, é a palavra aereses. Ou seja, homens que pensam diferente deles. E aí a Igreja Católica pega essa palavra, repudia ela. Né, aqueles que pensam diferente deles, que têm o direito de decidir por si mesmos.
Então isso é um herege. Isso é heresia. É certo que a gente vai continuar usando, né, indiscriminadamente a palavra, porque ficou, né? Ficou. Existem coisas que você fala no seu cotidiano que você nem sabe o que significa, mas você fala. É como se fosse um ditado, um chavão, alguma coisa. Infelizmente fica. Só que é dado um significado muitas vezes obscuro e contrário ao que de fato significa aquela palavra, aquela frase, aquele ditado. Isso porque vem de tradição. E o significado negativo quem deu foi a Igreja Católica. Então, a herege é uma pessoa que ela tem o direito de escolher no que crê ou que não crê. E Deus foi quem deu isso ao homem, o livre-arbítrio. E tem um texto do livro A Mensagem do Terceiro Anjo, de Jones, né, que nós publicamos, o volume 1, da Conferência Geral de 1895, onde ele pega um trecho de uma fala do Papa da época, né, Papa Leão alguma coisa. E ele disse, o Papa falando na época, que a liberdade religiosa era odiada pela Igreja Católica, porque os homens não deveriam ter o direito de crer de acordo com a consciência deles. Quem tem o direito sobre a crença deles é a Igreja e não eles. É assim que a Igreja Católica pensa. E esse é o motivo da perseguição. É de querer controlar a religião do indivíduo. Então, o Loughborough aqui deixou bem claro lá para todos os adventistas pioneiros da época que, criando o credo, né, fixando no que devemos crer e como tem que ser interpretado aquela crença, quem crer diferente, chegar a uma conclusão diferente, seria denunciado como herege, como alguém que pensa diferente. E que é visto aos olhos dessas pessoas, dessa liderança, de maneira negativa. E aqui ele continua. E em quinto lugar, o quinto passo, né, iniciar perseguição contra eles. Por isso eles disseram, não vamos fazer um credo, porque isso vai levar à apostasia, vai levar a gente a ter a mesma conduta de Roma. Aconteceu isso com os reformadores, infelizmente, não cuidaram, não vigiaram nesse ponto. E a gente tem a história, tem um relato, eu vou até ler para vocês, não sei se vai dar tempo hoje, mas eu vou ler para vocês o que Ellen White fala sobre isso. Agora a palavra de Tiago White, tá? Como presidente da igreja na época. Ele mesmo, pouco depois que o Loughborough fala, ele vai e começa a falar nessa conferência. E aí diz assim, ó, Tiago White falando, quanto à questão dos credos, concordo com o irmão Loughborough. Então, o que o irmão Loughborough, que você acabou de ler comigo agora, no parágrafo anterior, o Tiago White concordava. E Ellen White também. Nunca ponderei, nunca tinha refletido os pontos que ele apresentou, que o Loughborough apresentou, como tenho feito desde que comecei a examinar o assunto por conta própria. Então, o Tiago White estava começando também a estudar sobre isso e o perigo disso, para que então, como organização, a igreja não se envolvesse com isso, não formulasse um credo, um conjunto de crenças, deixasse nas mãos de Deus. E Deus deu, né? Deus fez isso através de Ellen White. Aí Tiago White fala isso aqui, ó, em Efésios 4, do 11 a 13, lemos: e ele designou alguns apóstolos e alguns profetas, e etc. Aqui temos os dons da igreja apresentados. Agora, defendo que os credos estão em oposição direta aos dons. Palavras de Tiago White. Consideramos o seguinte caso. Imaginemos que elaboramos um credo. Isso é uma hipótese, né? Tiago White falando. Declarando exatamente aquilo em que devemos crer neste ponto e naquele outro. E exatamente o que devemos fazer com relação a isso e aquilo. Né? Como devemos agir, como devemos crer, como devemos interpretar, né? E dizemos que também acreditamos nos dons, os dons do Espírito, né? Mas suponhamos que o Senhor, por meio dos dons, nos dê alguma nova luz que não se harmonize com o nosso credo.
Olha a interessante esse raciocínio. Ele está levando em consideração, principalmente aqui, o dom de profecia da esposa dele, de Ellen White. Porque se eles estavam crendo de uma forma ali naquele tempo, e o espírito de profecia, como aconteceu, inclusive, várias coisas que eles ainda estavam crendo da maneira errada, né? O espírito de profecia, com o tempo, Deus, porque Deus sabe o tempo que agora eles podem receber essa luz. Existe um tempo que não estão preparados para receber essa luz. E aí fica aquela coisa, né, crendo de um jeito. E aí o espírito de profecia via e corrigia. Né? E isso a gente tem várias questões bíblicas que o espírito de profecia, com o tempo, Deus foi dando a luz a ela, naquilo que eles ainda estavam crendo errado. E por isso ele disse, se a gente fixa o credo, aí quando vem a luz que Deus dá ao espírito de profecia, o que é que a gente vai fazer? A gente vai combater ela? Né? A gente vai combater a profeta? A gente vai se voltar contra? Não, se a gente já crê assim, a gente tem que crer assim, acabou. Tem que interpretar assim, pronto, acabou. A gente definiu aqui. Quem tem que definir é Deus, né? E aí ele continua, se permanecermos fiéis aos dons, nosso credo será derrubado definitivamente. Criar um credo é como fixar as estacas. Olha que simbologia importante. É você fixar ali e dizer, pronto, é isso e acabou. Quem crê diferente é um herege. Quem pregar diferente disso aqui. E aí a gente tem lidado com isso com o passar dos anos. Mas eles tinham deixado bem claro, não devemos nos envolver com isso. Mas o que foi que fizemos? A história está aí. Criar um credo é como fixar estacas e bloquear o caminho para todo o avanço futuro. Deus colocou os dons na igreja para um objetivo bom e grandioso. Mas os homens que criaram suas igrejas fecharam o caminho ou estabeleceram diretrizes para o Todo-Poderoso. Então ele está falando aqui das igrejas, das outras igrejas evangélicas que fixaram um credo e, consequentemente, igual aconteceu com os luteranos, que não aceitavam quando surgia um novo reformador, um protestante, que havia compreendido, como por exemplo a questão dos anabatistas mesmo. Deles é quem vê os batistas, e os anabatistas acreditavam que o batismo era por imersão, né? Imergir na água, não jogar água na cabeça. E os luteranos não criam assim. Ainda não tinham tido, Lutero não tinha tido essa luz, não tinha tido essa compreensão. Né? Por isso que não deve se deixar nas mãos do homem. E por isso que ele está comparando aí o credo humano com o dom. Se temos na nossa igreja um profeta, então deixe que o profeta receba de Deus no que devemos crer e no que não devemos crer. Deixe que Deus estabeleça, e não os homens, por mais que possam estar em uma posição. Né? E aí ele continua dizendo assim, ó, eles dizem praticamente que o Senhor não deve nada, não deve fazer nada além do que já está estabelecido no credo. Ou seja, os homens mesmo limitam Deus. Assim, há uma oposição direta entre credo e os dons. Então, não tem como uma coisa se harmonizar com a outra. Então, qual é a nossa posição como povo? Irmãos, palavra do marido de Ellen White, de uma pessoa que, no que ele estivesse errado, Ellen White recebia informações de Deus e corrigia ele. E nisso eles não foram corrigidos. Na realidade, ela também tem essa mesma informação de Deus. E nisso eles, durante muito tempo, foram bem-sucedidos como um povo, ali junto com a profeta. Mas depois de um tempo as coisas mudam, né? E aí ele diz assim, então qual é a nossa posição como povo? A Bíblia é o nosso credo. Rejeitamos tudo que tem a forma de um credo humano. Aceitamos a Bíblia e os dons do Espírito, abraçando a fé de que assim o Senhor nos ensinará de tempos em tempos. Com isso, nos posicionamos contra a formação de um credo. Assim, não estamos dando um passo sequer para nos tornarmos Babilônia. Ou seja, veja a conclusão de Tiago White, de que se formassem um credo baseado na interpretação dos homens, no que os homens compreendem sobre tal e tal e tal doutrina, estariam dando um passo para se tornar Babilônia.
E, não fazendo o credo, eles não iriam nesse caminho. Era uma salvaguarda. Em 1853, um pouco antes, Tiago White já tinha escrevido na revista Review and Herald, né, sobre isso também. Lembra que ele, no começo do discurso dele aí, ele disse que já vinha estudando, né, porque o Lothborough já havia falado isso há muitos anos. E ele depois começou a ponderar por ele mesmo, Tiago White, estudando, e principalmente estudando as outras igrejas, os problemas que tem nas outras igrejas, nas outras denominações, problemas que vinha da Igreja Católica, que muitos reformadores adotaram, e que deu nisso que a gente leu no começo, e que sempre vai dar nisso, né? A perseguição, a condenação. Então, Tiago White disse o seguinte, em 1853, a opinião da maioria dos professores de religião é que os credos humanos são indispensáveis para a manutenção da ordem do evangelho. Então, já nesse tempo, ainda hoje, né? As igrejas e os professores de religião diziam que não, temos que ter um credo, sim. Os homens têm que dizer, os líderes da nossa denominação, das nossas igrejas, têm que dizer no que temos que crer e como temos que interpretar cada coisa. E aí Tiago White continua dizendo, mas na prática, qual é a condição real das igrejas, com todos os seus credos para ajudá-las? Elas estão em uma condição quase perfeita de confusão. Olha o que Tiago White fala aqui. Ele reconheceu a confusão. E confusão, de onde vem a palavra confusão? A palavra Babilônia, né? A palavra Babilônia significa confusão. E aí ele diz assim, ó, é evidente, portanto, que os credos humanos não conseguem realizar o trabalho para o qual os homens alegam sua necessidade. Buscamos ordem e disciplina estritas na Igreja de Cristo. Embora rejeitemos todos os credos ou plataformas humanas que falharam em estabelecer a ordem do Evangelho, adotamos a Bíblia, a perfeita regra de fé e prática, dada por inspiração de Deus. Essa deve ser nossa plataforma, nosso credo e nossa disciplina. A Bíblia, interessante que o credo ele é formado, segundo os homens, baseado na Bíblia. Usam trechos da Bíblia, mas em geral só se usa partes. Não se dá interpretações e não se usa todos os textos possíveis de maneira honesta para formar aquele credo. Sempre fica faltando alguma coisa. Textos que são muito fortes são omitidos e interpretações que muitas vezes não são dadas pelo geral, um apanhado geral de textos da Bíblia que fala daquele tema. Sempre fica faltando alguma coisa. A gente sempre percebe isso. Então, mesmo que diga que está sendo usada a Bíblia, mas ele está dizendo aqui que o credo dos adventistas era a Bíblia mesmo, não um livro ou um conjunto de doutrinas escritos pelos homens. A Bíblia não deixará de realizar a obra para a qual foi enviada. Veio do alto. Tem sua origem nos conselhos do céu. Seu autor é o Deus da paz e da ordem. Enquanto a estranha confusão de credos criados pelo homem vem deste mundo e tem sua origem no cérebro dos pobres mortais errantes. Grave isso aqui, irmãos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim é o nosso credo, que é a palavra de Deus, mais alta em perfeição e valor real do que todos os credos humanos. Palavra de Tiago White em dezembro de 1853. E eles seguiram isso enquanto Ellen White esteve viva. Seguiram esse princípio. O próprio Espírito de Profecia estabelece quais eram as doutrinas distintivas da igreja. E as interpretações da Bíblia eram dadas pelo Espírito de Profecia, e quando os homens estavam junto com ela, como ela mesma falou, que passavam às vezes madrugada estudando, que eles não conseguiam compreender, chegava um momento que eles não conseguiam mais avançar, Deus então dava a ela a compreensão correta daqueles assuntos que eles estavam estudando. E assim foi formada a igreja, e assim a igreja foi se fortalecendo. Agora eu vou mostrar para vocês textos do Espírito de Profecia para a gente encerrar o estudo de hoje. Sobre isso, citações de Ellen White sobre o credo. Em Mensagens Escolhidas, volume 2,
diz assim, ó, Cristo não reconhecia nenhuma distinção de nacionalidade, posição ou credo. Então ela está mostrando que Cristo não reconhecia essas coisas. Ele não trabalhava, não evangelizava, não ensinava segundo os credos dos homens, mas somente de acordo com aquilo que ele sabia ser a verdade. Era ensinar a Bíblia como realmente ela tem que ser ensinada, sem ter medo de mostrar de fato a realidade. Em geral, os credos, eles, além de distorcerem muitos pontos bíblicos, eles suavizam, omitem coisas que são muito fortes e que, consequentemente, não vai atrair um número grande de pessoas para a denominação, seja qual for. Então, Ellen White diz assim, no mundo que se diz cristão, muitos se afastam dos ensinamentos claros da Bíblia e constroem um credo, e a partir de especulações humanas e fábulas agradáveis, e de fato, e apontam para sua torre, ou seja, fazem desse credo como se fosse uma torre, sua torre como uma forma de subir ao céu. Assim como foi, ela está fazendo um trocadilho aqui com a Torre de Babel, né? As invenções humanas para tentar alcançar o céu. E aí usam o credo como uma forma de alcançar a vida eterna. Agora preste atenção nesse texto, esse texto é muito importante, se encontra no Grande Conflito. Esse anterior foi de Patriarcas e Profetas. Olha só, Roma negou a Bíblia, isso aqui é Ellen White, ao povo e exigiu que todos os homens aceitassem seus ensinamentos em vez da Bíblia. A obra da reforma foi restituir aos homens a palavra de Deus. Mas não é verdade que nas igrejas de nosso tempo, os homens são ensinados a basear sua fé em seu credo e nos ensinamentos de sua igreja em vez de nas escrituras? Olha que interessante isso aqui, né? Muito interessante isso. Ela está dizendo assim, ó, com Roma foi assim. Aí agora as igrejas protestantes estão fazendo a mesma coisa. Apesar de dar a chance dos membros ter a Bíblia na sua casa, em suas próprias mãos, mas agora a Bíblia fica confinada à interpretação às autoridades. Aqueles que se colocaram como autoridades e chegam a um ponto deles determinarem como tem que interpretar. E os membros não podem interpretar diferente. Aí ela continua dizendo assim, ó, falando sobre esse homem aqui, ó, Charles Beker, né? Falando sobre as igrejas protestantes, disse: eles se retraem de qualquer palavra grosseira contra os credos, com a mesma sensibilidade com que os santos padres teriam se retraído de uma palavra grosseira contra a crescente veneração aos santos e mártires que eles estavam fomentando. Vocês entenderam isso aqui? Diz que os protestantes, os evangélicos, não gostam, se ofendem, se retraem quando alguém fala contra o credo, né, contra o conjunto de doutrinas deles. Da mesma maneira como os padres se ofendem quando falam contra a veneração aos santos, que eles mesmos criaram, né? E aí continua dizendo assim, as denominações evangélicas protestantes amarraram tanto as mãos umas das outras e as suas próprias, que entre todas elas um homem não pode se tornar um pregador em lugar algum, a menos que aceite algum outro livro além da Bíblia. Veja, vocês estão percebendo o que ele está querendo dizer? Que as denominações evangélicas, para permitir alguém pregar no púlpito delas, eles tinham que ler não só a Bíblia, mas tinham que ler os livros da igreja. E tinha que aceitar aquilo que os teólogos ensinavam. Caso contrário, se viesse só com a Bíblia, eles não aceitavam. Ainda é assim, né? Então ela continua dizendo assim, ó, não há nada de imaginário na afirmação de que o poder do credo está agora começando a proibir a Bíblia tão realmente quanto Roma o fez, embora de uma forma mais sutil, né? Tá aqui no Grande Conflito. Olha esse outro texto que ela fala. E a gente viu aonde o credo leva. Loughborough falou, Tiago White falou, vai levar à perseguição. Vimos o que aconteceu aqui no relato que eu li com vocês. Porque aí então os homens, eles começam a usar aquele credo para então taxar quem é herege,
quem é dissidente, quem não deve ser aceito, quem não deve ser, não deve receber confiança, ser tratado como alguém perigoso. Então usam esse credo com esse propósito. Aqui ela diz assim, ainda no grande conflito, a Igreja Romana reserva ao clero o direito de interpretação das Escrituras. Ou seja, só uma classe hierárquica é quem tem o direito de interpretar as Escrituras. Assim era com Roma, a Roma papal, né? Será que a gente adotou isso? Será que os protestantes adotaram isso? Até agora, acredito que vocês devem ter chegado à conclusão que sim. Será que isso existe no nosso meio? Isso é um princípio. Isso é uma coisa que, infelizmente, se adota, muitas vezes de maneira sutil, como a gente viu no texto anterior. Com base no argumento de que somente os eclesiásticos, ou seja, os líderes, são competentes para explicar a palavra de Deus. Esta é negada ao povo comum. Por mais que eles agora tenham acesso à Bíblia, mas eles não têm o direito de compreendê-la segundo realmente ela é. Embora a reforma tenha tornado as escrituras acessíveis a todos, o mesmo princípio que foi mantido por Roma impede que multidões nas igrejas protestantes pesquisem a Bíblia por si mesmas. E aí os indivíduos eles ficam com a mente deles, com a consciência deles, presa, confinada, sujeita às interpretações dos líderes religiosos das suas igrejas. Aí ela continua, elas são ensinadas a aceitar seus ensinos conforme interpretados pela igreja. E há milhares que não ousam receber nada que esteja em desacordo com seu credo ou com o seu ensino estabelecido de sua igreja, por mais claro que esteja nas escrituras. Veja como o Espírito de Profecia trata isso. Isso não é da vontade de Deus. Então, ela diz aqui, ó, eu encerro só por aqui. Quando a palavra de Deus for estudada, compreendida e obedecida, uma luz brilhante será refletida para o mundo. Novas verdades, recebidas e postas em prática, nos unirão em fortes laços a Jesus. A Bíblia, e somente a Bíblia, deve ser o nosso credo, o único vínculo de união. Todos os que se submeterem a essa palavra sagrada estarão em harmonia entre si. Veja, a Bíblia e somente a Bíblia. Mesma opinião lá do marido dela e do irmão Lothborough, que inclusive era grande amigo dela, né? Ela, por inspiração divina, foi quem disse a ele que escrevesse aquele livro, O Grande Movimento Adventista, porque ele vivia andando com ela. Então ela diz assim, ó, não leve seu credo para a Bíblia e leia as Escrituras à luz desse credo. Deus não quer que seja feito isso. Se você achar que suas opiniões se opõem a um claro assim diz o Senhor, ou a qualquer mandamento ou proibição que ele, Deus, tenha dado, dê atenção à palavra de Deus e não às palavras dos homens. Que toda controvérsia ou disputa seja resolvida pelo está escrito. E aqui eu vou ler só mais um trecho para vocês. Não, pelo horário eu vou deixar para ler isso amanhã. Aí a gente continua. Tem mais algumas coisas que a gente vai ler sobre isso e as consequências. E vamos ler mais sobre o que aconteceu com os protestantes, sobre esse problema que existia entre eles e que não deveria existir entre o povo de Deus. E quando os pioneiros, ali junto com Ellen White, formaram a igreja, quando deram nome à igreja, quando tornaram ela uma organização, uma instituição organizada, eles não aceitaram isso. Eles sabiam o perigo disso. E tem mais coisas aqui nesse livro, muito mais coisas sobre essas coisas. Aonde isso vai levar? Aonde isso daria? E hoje nós estamos sofrendo as consequências de nos rebelar contra a maneira como Deus guiou os homens que formaram essa igreja. De seguir um caminho diferente daquele que foi seguido por eles, orientados por Deus. Por quê? Porque tinha uma profeta junto com eles, corrigindo sempre que eles davam um passo errado. Enquanto eles estavam indo no caminho certo, lá estava ela, inspirada por Deus, confirmando. Vejam que os textos que eu li, existem outros textos sobre esse assunto, mas esses devem ser suficientes, como Deus considera isso também. Vimos no início aonde isso chega, e isso vai voltar de maneira pior. Hoje,
aquilo que aconteceu entre os luteranos e os anabatistas, que liberou um homem, tornou ele considerou ele inocente, porque ele aceitou o credo dos luteranos, embora a vida dele fosse uma vida desregrada. Mas se ele pensasse diferente, ai daquele homem. E oremos, irmãos, para que Deus nos ajude a entender essas coisas, aonde nós estamos pisando. Pelo fato da ignorância, a Bíblia mesmo diz, né? Sem conhecimento, o povo perece. Então, como não sabemos, não estudamos o passado, não lemos, não temos acesso também, né? Infelizmente, muitos de nós não sabem ler inglês. Então, essas coisas ficam omitidas da gente. E a gente acha que está tudo certo. Do jeito que está indo, é assim mesmo, e está tudo certo. E a gente não faz ideia do perigo que estamos correndo. É um perigo grande. Que Deus tenha misericórdia do seu povo, de nos ajudar a saber o caminho que Deus estabeleceu para os adventistas do sétimo dia e trilhar esse caminho. Ele é estreito e tem muitas orientações de como esse caminho deveria ser trilhado, não só na vida particular. Estamos falando aqui não só da questão particular, mas como um povo, no coletivo. Então comparem com o que a gente leu. Lembre-se quem foram esses que escreveram, a experiência que eles tiveram, uma experiência muito mais consagrada, uma experiência muito mais profunda, junto com o profeta entre eles. Não fazemos ideia do que esses homens sofreram. Você não faz ideia do que Tiago White passou. Você estudar coisas que Ellen White falava sobre ele, sobre as dificuldades, os problemas que muitas vezes os homens causavam contra ele. Era um homem de Deus. A gente lançou um livreto chamado O Julgamento, de Ellen White. E nesse livro tem uma parte da história de Tiago White, como presidente, né, ali da igreja. O quanto ele sofreu. E os motivos do porquê ele sofria tanto. Né? Por conta da imaturidade, irresponsabilidade de muitos homens da época. Porque ele realmente era um homem firme. Inclusive, no livro mostra, Deus só mostrou isso para Ellen White depois que ele morreu. Porque corria o risco de, se Deus tivesse mostrado isso a ela, enquanto ele tivesse vida, dela querer falar para ele. Mas depois que ele morreu, Deus mostra ali que ele morreu salvo. Né? De que o livro dele estava, o nome dele estava no livro da vida. É muito interessante essa história. Então, irmãos, esses homens sabiam o que era sofrer pela verdade. Nós não sabemos, não. Ainda não sofremos. Ellen White disse que quando a piedade da igreja primitiva ela for renovada, se for reavivada, aí então as fogueiras irão se acender. Então encerro por aqui, né, esse estudo de hoje, e temos mais algumas coisas para ponderar sobre isso e o porquê de tantas coisas estarem acontecendo. Pessoas são perseguidas, são taxadas. Muitas vezes são pessoas, inclusive, são pessoas de um bom comportamento, são pessoas pacíficas, mas porque elas creem, como está lá na Bíblia e no Espírito de Profecia, e perceberam que muito do que se é pregado e ensinado hoje está bem equivocado, bem distante daquilo que está lá. Então, essas pessoas, assim como aconteceu com os protestantes, elas acabam sendo perseguidas, taxadas e tratadas de uma maneira como se fossem repudiadas e tratadas de uma maneira como se fossem perigosas, quando muitas vezes estão com a verdade. E isso é uma coisa que vem de anos. Então, eu encerro por aqui o estudo de hoje. O Emanuel, você poderia orar? Terminar com oração? Ok, então vamos fazer a oração. Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Mais uma vez, meu Deus, rogamos ao Senhor, pedindo, meu Deus eterno, primeiramente agradecendo por tanta misericórdia em nos ensinar, em nos guiar, em tentar nos colocar nos trilhos novamente. Há muito a aprender e muito a desaprender nas nossas vidas, do que aprendemos de tradições e tradições de homens.
Que o Senhor nos ajude, continue nos guiando. Que através dessas coisas que o Senhor tem nos ajudado a compreender, trazendo à tona informações que estabeleceram a união e a ordem da tua igreja no início, e de que, infelizmente, muitas dessas coisas foram desconsideradas e desrespeitadas e trouxeram uma outra ordem de coisas e muitos problemas. Que o Senhor nos ajude a não só compreender, mas a tomar o nosso posicionamento, a nossa decisão com relação a isso. Muitas vezes, assim como muitos no passado, temos medo e muitas vezes estamos mais temendo os homens do que o Senhor. Não que devamos agora pegar esse conhecimento e sair discutindo, debatendo com outras pessoas, ou até mesmo com líderes, passando na face das pessoas essas coisas. Mas agora ponderar e refletir sobre tudo isso. Primeiramente aplicar a nossas vidas. E na medida do possível, de acordo com as oportunidades que o Senhor nos conceder, orientar outros, pelo menos compartilhar e deixar que as pessoas tomem suas decisões de acordo com a liberdade de sua consciência. Que o Senhor nos ajude em tudo isso, que o Senhor continue nos guiando, que o Senhor continue nos orientando e nos fortalecendo na fé que o Senhor deu ao teu povo, nos princípios e nos pilares que o Senhor nos estabeleceu, em toda a orientação que o Senhor deu, para que então possamos estar numa plataforma segura e num caminho seguro. E também levar outros nesse mesmo caminho seguro. Que o Santo Espírito continue atuando em nós nesse restante de dia, nos ajudando, nos orientando, nos santificando. Que os anjos do Senhor continuem nos guardando. Que o Senhor possa afastar de nós todo o mal e que o Senhor nos ajude também a nos afastarmos do mal. Que o Senhor possa repreender o inimigo e os anjos maus para longe do teu povo e cada vez mais despertar o teu povo. E que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus.